nível de poupança previdenciária influencia diretamente a dinâmica do mercado financeiro. Muitos segmentos da sociedade estão mobilizados para encontrar soluções que favoreçam a ampliação da previdência complementar e alavanquem o desenvolvimento socioeconômico no Brasil. E sobre este assunto a gente conversa agora com Carlos Massaro. Carlos, que impactos esse quadro recessivo atual traz para a relação dos fundos de pensão com o mercado financeiro? A questão da previdência, que não deixa de ser um investimento, é um investimento de longo prazo, que visa, sobretudo, a manutenção das mesmas condições de vida em trabalho no momento da aposentadoria. Está muito relacionado com a geração de riqueza. Então, obviamente, há impactos decorrentes do cenário que nós estamos vivenciando. Sobretudo, um cenário não tanto sobre o aspecto recessivo, mas também sobre o aspecto das dificuldades de leitura de tendência, não é, que os investidores acabam tendo num momento como esse, faz com que também se valorize muito o curto prazo e se valorize muito a liquidez. Então, as pessoas que têm os recursos disponíveis acabam por optar para ficar com eles numa movimentação mais fácil. E, de alguma maneira, a Previdência é um investimento de longo prazo, onde a sua disponibilidade vai ser usada somente lá na frente. Então, tanto sobre o ponto de vista da Previdência Complementar fechada, aquela organizada entre patrocinadores e funcionários, como aquela que o investidor, a pessoa, faz a opção voluntariamente, ela obviamente tende a sofrer impactos no momento como o que nós estamos vivendo. Não só sobre o aspecto de diminuição do poder aquisitivo, diminuição da riqueza, mas também sobre o aspecto da opção pelo curto prazo, pela opção pela liquidez que acaba acontecendo nesses momentos. Que estratégias, por exemplo, junto à sociedade civil, podem ser então efetivas para enfrentar o atual cenário econômico? Como eu falei, trata-se de um investimento, ou se trata de uma questão de longo prazo, a Previdência. Sim. Então, além, obviamente, de medidas que incentivem a Previdência sobre o ponto de vista tanto regulatório quanto sobre o ponto de vista fiscal, ou seja, você criar mecanismos, porque, obviamente, quando você entra num estágio em que você precisa, obviamente, aquela história, né? É como você precisa dar a partida no seu carro, né? Então, agora nós estamos perdendo a velocidade, o carro está ali, não é? Um pouco ali no ponto morto, alguma coisa assim, você precisa criar alguma forma de isso acender novamente. Então, eventualmente, é o que eu falo, a gente, às vezes, para desenvolver algumas indústrias, e a Previdência é uma indústria fundamental, inclusive, ela pode ser a grande âncora para o desenvolvimento que a gente precisa agora para as próximas décadas, investimento em infraestrutura, tudo isso aí, a Previdência pode ser uma alavanca fundamental. Mas para isso, você precisa criar, primeiro, quando você precisa ligar o veículo, você precisa de algumas medidas que eu falo de medidas de incentivo. Depois você precisa de medidas de propulsão, que é para você dar velocidade, mas você não pode esquecer das medidas de desenvolvimento, que essas sim vão fazer com que o negócio tenha sustentabilidade no longo prazo. Então, agora, no momento, eu acho que a gente tem que pensar em alternativas. A indústria de previdência complementar precisa pensar em alternativas que criem exatamente esse incentivo, essa propulsão, sem deixar de enxergar, o que é muito, muito importante, a questão do desenvolvimento no longo prazo. E aí sim, a gente tem que ter um olhar muito atento na questão da educação financeira e da educação previdenciária. Isso sim é o que vai proporcionar uma visão de longo prazo para a sustentabilidade dessa indústria. Com certeza. Apesar, então, do atual cenário econômico, há políticas públicas pontuais que possam favorecer o crescimento da poupança previdenciária no Brasil? Um primeiro ponto, sem dúvida nenhuma, é nós encontrarmos novamente o caminho do crescimento. Falando sobre o ponto de vista macro, encontrar o caminho do crescimento é fundamental para que a gente retome essa história de sucesso que nós temos na Previdência Complementar aqui no país. Sem dúvida, a participação pública no endereçamento desse desafio é muito importante, na medida em que você tendo uma Previdência Complementar forte, você desonera a Previdência Pública. A Previdência Pública teria que ser destinada exatamente para aquelas camadas que não vão conseguir acessar a Previdência Complementar no futuro e, portanto, é um dever de Estado. Só que esse dever de Estado não pode adquirir a dimensão que adquiriu aqui no Brasil. Então, você fortalecer
a previdência complementar através de políticas públicas adequadas é um benefício para a própria política pública na medida em que você diminui esse ônus. A busca por soluções que a ABRAP está promovendo se alinha com o posicionamento do mercado financeiro? Com certeza. A ABRAP sempre teve, em toda a sua história, e agora mais do que nunca, um alinhamento muito grande com o mercado financeiro. Através do mercado financeiro é que você leva o investimento em previdência, ou você cria também os veículos, as ferramentas necessárias para que esse mercado seja sustentável. Então, indiscutivelmente, todo o trabalho que a ABRAP tem realizado tem sido fundamental para que a gente encontre os caminhos de sustentabilidade dessa indústria, que indiscutivelmente é fundamental, tanto sob o ponto de vista social, quanto sob o ponto de vista de desenvolvimento, na medida em que os principais ativos que são necessários para você proporcionar o desenvolvimento que a gente precisa, como eu falei no início, na infraestrutura aqui no país, por exemplo, passa pela indústria de previdência complementar, na medida em que ambas têm a visão de longo prazo e aí ambas têm a visão de sustentabilidade. E a ABRAP está fazendo o papel dela. Com certeza, muito bem, por sinal. Carlos, e a sua instituição apoia? Com certeza. A BBDTVM, gestora de fundos do Banco do Brasil, é líder no mercado, nós temos 22% de market share e somos líderes exatamente nesse segmento de investidores institucionais, onde se situam os fundos de pensão. A ABRAP, o relacionamento, a parceria com a ABRAP e a BBDTVM tem sido fundamental, não somente para atender adequadamente esse público, ou seja, as fundações, mas sobretudo para encontrar novas soluções, desenvolver novas alternativas, na medida em que nós somos responsáveis pela gestão dos fundos, pela gestão desses recursos que estão nos fundos de pensão. Então, indiscutivelmente, tem sido uma parceria excepcional e através da ABRAP, de eventos como esse, como o Congresso, que já está no seu 36º ano, nós encontramos os elementos, as tendências, para onde está indo essa indústria, quais são as expectativas das fundações, dos seus associados, para a partir daí desenvolver as melhores soluções para eles sobre a perspectiva de investimentos. Tá certo. Obrigada pela entrevista. O prazer foi meu. TV ABRAP no 36º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão.